Boa tarde. Eu estou um pouquinho deslocado, porque estou sentindo que a maior parte das apresentações foram realistas. E a única coisa que eu me gabo de ser é utópico e visionário. Eu acho que graças a isso é que eu perdi alguns empregos e graças a isso é que eu ganhei esse emprego atual, no qual eu labuto, que é o ambientalismo. Na verdade, o tema principal dessa nossa reunião, que é a Baía da Ilha Grande, tem uma importância fundamental na minha vida, pois eu me transferi para cá nos anos 1970 e, por ser muito amigo e companheiro de crença fundamental na evolução da relação homem-natureza de Paulo Nogueira, ele nos encomendou a mim e ao Almirante Ibsen de tentarmos equacionar o problema da preservação da Mata Atlântica e do arquipélago da Ilha Grande, inclusive a área tão questionável naquela ocasião, que era a área lá de Paraty. Nós fizemos então um grupo e transferimos uma tecnologia que tinha sido desenvolvida na França, que era um zoneamento e qualificação no uso da terra, e isso foi feito durante uns 6 meses. Nós trabalhamos nisso e tornou-se a primeira APA que foi feita no Brasil. Essa APA tinha como relação uma relativa boa vontade, porque não havia uma legislação específica que obrigasse a implementá-la. Ela foi implementada gradativamente, muito mais pela consciência daqueles que habitavam na Ilha Grande, por aqueles que visitavam a Ilha Grande, e menos por imposições legais. Ora, eu tenho aqui 2 chapéus. Eu tenho o chapéu de ambientalista e tenho o chapéu de velejador. Aliás, isso eu quero contradizer o meu amigo Fábio Barbosa, porque se eu fosse fazer uma prova depois de ter velejado o dia inteiro, eu teria boa nota. Se eu tivesse trabalhado muito, possivelmente eu perderia os meus pontos. Mas a ideia da APA era uma ideia que permitiria você, aos poucos, sendo implementado, e graças a essa APA que nós tivemos os recursos que redundaram na preservação tanto da área do antigo presídio, ou seja, a área da Colônia dos Rios, como também a criação de uma das primeiras áreas de reserva biológica na Praia do Leste, na Praia do Sul. Isso foi muito importante porque permitiu que, quando o presídio fosse abaixo, ele fosse evitado que aquilo se tornasse um resort ou alguma coisa que poderia ter um impacto ambiental muito grande, e permitiu também que a UERJ estabelecesse ali o seu primeiro campus, um dos primeiros campos avançados, que tem dado muito bom resultado. Portanto, eu diria o seguinte: o modelo que foi instalado de preservação naquela ocasião teve um sucesso relativo, mas foi muito dependente de uma certa boa vontade e da ação das populações locais. Eu me lembro quando foi tirado o presídio e havia uma tentativa de um desenvolvimento imobiliário, a população do Abraão bloqueou a estrada e não permitiu que fosse levado avante. Foi um gesto simbólico, mas não permitiu que ele fosse levado avante uma coisa que permitiu, por outro lado, que fosse instalada a UERJ naquele local. Essa tentativa, por uma razão ou por outra, fez com que a Baía da Ilha Grande, de uma forma geral, permanecesse relativamente com baixo impacto ambiental. Por outro lado, qual é o antônimo dessa situação da Baía de Angra dos Reis? É a Baía de Guanabara. Se nós colocarmos de um lado a Baía de Guanabara e do outro lado esse grande ativo ambiental que nós temos, que vai de Guaratiba até Paraty, nós podemos imaginar quais foram os impactos que fizeram com que a Baía de Guanabara fosse um caso possivelmente de difícil recuperação,
e a Baía de Angra dos Reis, a Baía da Ilha Grande, pudesse ter um futuro visível, um futuro de participação de nós todos, de uma forma mais eventualmente satisfatória. No caso, estamos espalhados de perigos aqui. Estamos espalhados de perigos e possivelmente o perigo maior está no uso abusivo tanto da superfície líquida, tanto da superfície do mar, quanto das costas da Ilha Grande e do arquipélago. Basicamente, o caso das APAs, elas se tornaram um modelo que possivelmente poderá ser repetido, mas requalificado. Hoje, nós temos uma possibilidade de termos recursos do Banco Mundial, isso me foi comunicado pelo secretário do Meio Ambiente do Estado do Rio, recursos ponderáveis que permitirá investimentos na infraestrutura necessária para a preservação. Mas será que isso é suficiente? Eu acredito que não. Eu acho que se nós não caminharmos para um modelo de governança completamente diferente desse que nós temos, ou que elaboramos na época das AFAs, nós não teremos uma solução adequada para a visão que nós temos dessa paisagem que queremos preservar. Eu tive, por motivos profissionais, a possibilidade de estudar vários modelos de governança que foram utilizados em casos como, por exemplo, o da Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, a Baía de São Francisco, no caso do Rio Tâmisa, do Rio Reno, e todas elas foram feitas de forma técnica. Qual era o princípio básico da maneira pela qual nós podemos ter um projeto adequado e de uma governabilidade eficaz para a preservação da nossa Baía da Ilha Grande? A técnica básica é um grande conselho onde todos os assim chamados stakeholders estejam representados. Nós temos aí a parte de navegação, a parte das indústrias, a parte das populações locais, e essas todas estariam representadas no conselho. No entanto, na hora em que esse conselho tivesse adequado um projeto definitivo de preservação e adequação da Baía como um todo, ele passaria a ter uma administração profissional chamada uma authority, isso é uma authority, eu não sei como é que eu posso traduzir isso, e isso foi feito em todas essas baías, de Chesapeake, a Baía de São Francisco, no Tâmisa, e a coisa funcionou admiravelmente bem. Eu, há 2 meses, estava em Estocolmo, trabalhando num projeto de energia, e de frente do meu hotel, Estocolmo é uma cidade feita em cima de 16 ilhas, algumas com pontes levadiças, outras simplesmente com acesso direto via marítima. E de frente do meu hotel, eu saía da porta, tinha um pequeno cais e tinham pessoas pescando salmão. Ora, isso é uma coisa muito importante, pensar que o salmão mostra que é o índice de salubridade, o índice de permanência dos recursos naturais estava assegurado, mesmo com a população urbana usando e abusando desse ecossistema. Então, repetindo que esse conceito dos stakeholders permitiria, então, que houvesse um consenso, e através desse consenso permitiria seguramente que a eficácia da participação de todos aqueles que se importam, que participam e que têm necessidade de utilizar esse meio ambiente, possam ter a sua voz bem clara, às vezes dissonante ou não, mas que o consenso se daria. Agora, é indispensável um planejamento técnico e projetos das ações consequentes institucionalizadas por legislação adequada. Se o Estado não implementar o consenso através de uma legislação adequada, e se não houver uma delegação
dessas ações consequentes, sejam elas de implementação, seja de monitoramento, a uma estrutura profissional independente, nós não chegaremos a lugar nenhum. E isso é que me preocupa, por exemplo, com relação à Baía de Guanabara. Nós temos hoje situações inusitadas, porque você tem toda uma infraestrutura de saneamento bem montada, caríssima, e algumas das estações não funcionam. Algumas das estações não funcionam por quê? Porque falta de implementação legal, falta de vontade política. Você tem hoje cerca de 600 indústrias no entorno da Baía de Guanabara. E por que nós encontramos a impossibilidade, inclusive, até de navegar na Baía de Guanabara sem pegar um saco plástico ou dar uma trombada numa caixa vazia? Ele não funciona porque não existe uma regulamentação e não existe um monitoramento adequado para impor a vontade que hoje é consensual de que nós não podemos conviver mais com uma situação de degradação ambiental como a da Baía de Guanabara. É evitável nós fazermos isso nesse nosso sistema, nesse ecossistema da Baía de Angra dos Reis? É claro que é, por algumas razões. Em primeiro lugar, que nós ainda estamos em tempo. Ainda é tempo de nós conseguirmos coibir esses impactos se houver uma autoridade e uma implementação legal que faça com que a lotação turística tenha seus limites, que o uso dos portos tenha sua regulamentação restrita, que nós tenhamos a medida certa de qual é a capacidade que nós temos nessa Baía de Angra dos Reis, portos, etc. e tal, de receber grandes navios que não tragam para cá, como aconteceu já na lavagem da água do Turão, a infestação de algas daninhas que destruíram boa parte do nosso banco de coral. Então, nós temos prós e contras em desenvolvimento. Com desenvolvimento não quer dizer absolutamente nada. Nós temos um desenvolvimento composto, como nós sabemos muito bem, não só das três pernas, a inclusão social, ambiental e a econômica. Nós temos que ter a essência fundamental, que é a essência da preservação desse meio ambiente para os nossos próximos. Bom, eu não vou tomar muito mais do tempo de vocês, porque a ideia da regulamentação e de uma authority já está correndo bastante adiantada. O governo já tem prestado atenção nisso, e eu acredito que nós temos tido bons e eficazes secretários de meio ambiente no estado do Rio, inclusive a atual ministra do meio ambiente, o MIM, todos eles nós devemos grandes medidas que foram eficazes, estão se tornando consciência coletiva. Eu fui criado numa tradição judaica, e nessa tradição nós temos dois princípios. Um em hebraico chama-se tzedakah. Tzedakah não é caridade, é justiça. A outra chama-se mitzvah. Mitzvah não é benefício. Mitzvah é mandamento. Nós hoje estamos nos comportando dentro do princípio de implementação de justiça e de comandos éticos. O nosso amigo que precedeu aqui, o Flávio Barbosa, falou sobre ética. Ética não é apenas aquilo que nós falamos para os nossos filhos à noite e que nos faz sentir bem. Ética é muito mais. Ética são princípios básicos dentro do qual nós podemos continuar a conviver de uma forma civilizada, e nessa ética o meio ambiente torna-se cada vez mais importante como condição e ponto de referência pelo qual nós podemos continuar a coeducar com a natureza e habitarmos conjuntamente um mundo melhor. A invenção da ciência ambiental como ponto de encontro entre o sentido de compaixão pela nossa espécie e a solidariedade com o resto da criação.
Essa é que é a invenção da ciência ambiental. Obrigado.